Eu quero trazer uma palavra, uma pregação que foi feita há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos, aproximadamente 130 anos, um homem de Deus chamado Albert Tozer, W. Tozer, ele era um missionário. Ele subiu no púlpito de uma igreja para pregar o evangelho. E Deus o usou poderosamente naquela noite. E Deus deu a ele a palavra que nós vamos compartilhar. E o tema da ministração é 5 votos que todo cristão deveria fazer. Eu acredito que eu estou conversando aqui com cristãos, homens e mulheres que estão dispostos a seguir e obedecer o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu me sinto na liberdade nesta noite de trazer para você uma palavra que eu creio que você vai compreender. 5 votos que todo cristão deveria fazer. Antes de começar a ministrar a palavra, eu quero falar um pouquinho sobre votos. O que é um voto? Voto é uma palavra que você empenha. É um juramento. Uma promessa que você faz. Isso é um voto. E na nossa vida, a gente tem que escolher se nós vamos ser uma pessoa que vai cumprir votos, ou se nós seremos uma pessoa que não irá cumprir votos. Hoje na nossa sociedade tem pessoas que decidem não cumprir voto nenhum. Ele diz assim: eu faço aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, eu vivo uma vida para mim, eu vivo uma vida de acordo com a minha vontade, de acordo com o meu dia. Eu mudo tantas vezes quantas forem necessárias e a meu favor. São pessoas que decidem não fazer votos. Mas agora, olha aqui para mim. Uma vida em sociedade, a partir de 2 pessoas, ela não caminha bem se não houver votos. Se não houver palavras empenhadas. Toda construção social, ela necessita de votos. É necessário que a partir do momento que 2 pessoas decidam andar juntas, elas empenhem a sua palavra. Por exemplo, na sexta-feira eu fiz um casamento. Na sexta-feira passada eu fiz um casamento. No casamento que eu fiz, teve um momento em que o casal estava diante um do outro, e eles fizeram ali os seus votos. Votos apaixonados. Votos que eles fizeram para a construção de uma família, construção de uma vida a 2. O presidente de um país, quando ele vai receber o cargo, a função, ele tem que fazer o juramento, que são os votos. Por exemplo, um fisioterapeuta, como a minha esposa é, um médico, um advogado, um profissional, na maioria das funções, quando ele vai receber o certificado para atuar naquela função, ele tem que fazer um juramento, ele tem que cumprir um voto. Quando a pessoa termina a faculdade, tem aquele momento em que é o juramento dos alunos, é o voto que nós fizemos. E as pessoas nem sempre pensam ou levam a sério os votos. Mas os votos, eles são extremamente importantes na nossa vida. Eu chego a dizer para vocês que as pessoas que eu conheço, em que se dão melhor na vida, são aquelas que cumprem os seus votos. A maioria dos casos de pessoas que eu conheço, que são bem-sucedidas na sua vida, são pessoas que cumprem os seus votos. São pessoas que conhecem as suas obrigações, e eles levam a sério as suas responsabilidades. E isso é algo muito simples. Por exemplo, vamos imaginar que você trabalha na construção civil e você está construindo um prédio. E o seu encarregado chega para você quando você é contratado e diz assim: Maurílio,
Para você trabalhar naquele lugar que você vai trabalhar, você precisa usar os equipamentos. E você faz um acordo, você coloca ali o seu voto, de que toda vez que você for fazer aquele serviço, você vai estar paramentado, você vai utilizar a roupa que você necessita para fazer aquele trabalho. Vocês já viram pessoas que não usam e que às vezes dizem assim: eu não preciso, eu já sei como é que faz, eu me cuido. Nós, todos nós, seja na nossa casa, seja na nossa igreja, seja no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida social como cidadão, todos nós temos os nossos votos e precisamos cumpri-los. Se queremos uma sociedade saudável, uma família saudável, uma igreja saudável. Eu pergunto para você, como que você se relaciona com os votos que você fez? Como que eu me relaciono com os votos que eu fiz? Meu casamento, a minha família, com meu filho. Como que eu levo os votos que eu fiz? Porque às vezes quando a vida da gente está apertada, a gente faz votos. Eu já fiz um monte disso. Sabe quando as coisas não estão bem, e aí eu vou lá, me dobro o meu joelho e falo: Deus, é a partir de hoje, a partir de agora, Deus, eu não vou mais fazer isso, eu vou mudar essa. Aí depois a gente esquece facilmente dos votos que fez. Nós precisamos aprender a cumprir os nossos votos, aquilo que nós empenhamos. Eu quero trazer essa palavra para você e eu quero que você preste bastante atenção. 5 votos que todo cristão deveria fazer e praticar na sua vida. Primeiro voto, primeiro compromisso: trate seriamente com o pecado em sua vida. Trate seriamente com o pecado em sua vida. E eu não preciso dizer para você o que é pecado e o que não é pecado. Se você quiser uma explicação minha, do pastor da igreja, sobre o que é pecado, eu diria para você que pecado é a negação da vida. Toda vez que eu nego a vida, seja minha, seja do meu próximo, eu estou cometendo pecado. Pecado, todos nós sabemos quando praticamos. Tome cuidado com a sua vida e leve a sério, trate com seriedade o pecado na sua vida. Tem um texto da palavra do Senhor que diz assim: os meus olhos não estão cegos que eu não possa te ver, nem surdos meus ouvidos que eu não possa te ouvir, nem as minhas mãos estão tão longe que eu não possa te tocar, mas os teus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado, irmão, é coisa séria. Pecado é coisa séria. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6 que a consequência do pecado, o pagamento que o pecado dá à nossa vida é a morte. O pecado é coisa séria. Se não fosse tão séria, Jesus não teria vindo aqui na terra para pagar por ele. Ele teria dado outro jeito. Pecado é coisa muito séria. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E de que maneira que o inimigo faz isso conosco? Nos levando ao pecado. Pastor, se eu recebi Jesus Cristo como Senhor da minha vida, eu vou para o céu. Vai para o céu.
E se eu pecar, eu já recebi Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida, eu sou filho de Deus. Se eu pecar, eu vou para o inferno? Não, irmão. Porque o pecado, ele perdeu o poder de morte sobre você. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele continua pecando. Ele peca ainda. Mas o pecado não tem mais poder de morte sobre nós. Ele já não nos leva mais para o inferno. Porque Cristo morreu por todos os nossos pecados. E uma vez que eu recebi Jesus Cristo sinceramente como Senhor da minha vida, eu estou livre da morte eterna. Agora preste atenção, porque alguns aqui poderiam pensar assim: bom, então tudo bem, então eu recebi Jesus Cristo, então eu posso pecar. Eu vou dizer para você uma coisa que eu acredito. O diabo sabe que ele não pode mais me levar para o inferno. O diabo sabe. O diabo sabe que ele não pode mais me levar para o inferno. Mas o diabo sabe também que ele pode trazer o inferno até mim. Se ele não pode me levar no inferno, ele vai tentar trazer o inferno até mim. E quando que nós vivemos o inferno? Quando flertamos com o pecado. Quando brincamos com o pecado. Quando vivemos como se o pecado não existisse. Como se o pecado não fosse algo que nós devêssemos pensar, refletir, tomar o tempo nosso. Como se o pecado não fosse algo que nós devêssemos deixar longe de nós, distante de nós. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Não pense que um pecado chamado pecadinho, ele não causa estrago na tua vida. É como se numa casa você tivesse uma pequena rachadura e você não desse bola para aquela rachadura, ainda que você visse que ela estava ali. Mas aquela rachadura, ela vai rachando, rachando, até mexer com toda a estrutura e leva a tua casa abaixo. Não brinque com o pecado. Pecado é coisa séria. Se não fosse sério, Jesus não teria vindo aqui para nos livrar dele. Leve a sério a sua vida com Deus. Trate com seriedade. Um exemplo na Bíblia que a gente encontra é o exemplo de Sansão. Sansão, o nome de Sansão significa brilho. Sansão, um homem escolhido por Deus para ser um dos líderes de Israel. Um homem que tinha talentos, que tinha dons e que tinha um chamado de Deus. Que Deus deu a ele qualidades especiais para ser ministro, para ser líder no meio do povo. Mas que brincou demais com o pecado. Brincou demais com o pecado. E pagou um preço muito alto da sua vida. Um exemplo positivo é o exemplo de José. José não brincou com o pecado. Quando ele estava na casa do chefe dele, e a esposa do cara, uma mulher bonita, sozinha, foi querer ter uma noite com ele. Ele a rejeitou. E ele a rejeitou não porque não teve vontade de ficar com ela, mas porque ele tinha um voto. E ele decidiu cumprir o seu voto. Não brinque com o pecado. Não flerte com o pecado. Se afaste do pecado. Não fique pensando que o vício que você alimenta, você tem controle sobre ele. Você não tem. Leve a sério a tua vida. Leve a sério a tua espiritualidade. Não brinque com o pecado. Se você tem flertado com o pecado de alguma forma, a palavra de Deus, do Espírito Santo para você hoje é: fuja imediatamente desse caminho. Porque isso vai trazer destruição. Isso vai trazer morte. Isso
isso vai trazer lamento e dor. Não brinque com o pecado. Segundo voto: não seja dono de coisa alguma. Não seja dono de coisa alguma. Nós temos na nossa sociedade aquele negócio de que é meu. Isso é meu. Não seja dono de coisa alguma, porque nós não somos donos de nada, irmãos e irmãs que estão aqui. A nossa vida passa e tudo que está na tua mão foi colocado à sua mão para compartilhar. Eu tenho ficado com medo de pessoas que só têm para si, que só pensam em si. Esses dias aconteceu um negócio interessante em casa. Eu tenho muitos defeitos. Se eu fosse contar para você os defeitos, talvez você ficasse assustado. Talvez nunca mais voltasse aqui na igreja. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que eu sempre tive. E eu agradeço a Deus por isso. Já tive até raiva de ter isso. Mas eu sempre tive e agradeço a Deus. Eu não tenho nada que seja meu. Se você no final do culto ir ali pedir meu carro, eu estou precisando do seu carro, pastor, pode pegar? Pode. Se eu tiver 20 reais na minha carteira, você fala, pastor, estou precisando, você dá? Eu dou. Eu dou, sempre dei. Quem me conhece, quem conviveu comigo há mais tempo, sabe que eu sempre dei. Não tem nada que seja meu. Não tem nada que seja meu. Esses dias aconteceu um negócio interessante em casa. Porque a gente estava conversando e nós percebemos que o Benjamin, nosso filho, ele está brincando com as coisas, as pessoas pedem as coisas e ele dá. E aí eu conversando com a Simone, a gente até falou, ó, não, ele não pode sair dando as coisas. Depois eu pensei bem e falei, não, tomara que ele seja assim a vida inteira. Eu não quero criar um filho dono de coisas. Eu não quero criar um filho de mãos fechadas. Eu quero que o meu filho tenha mãos abertas para abençoar. A pessoa rica é aquela que compartilha o que tem. É aquela que abençoa o seu próximo. É aquela que o que ela tem, ela partilha com todos os demais. Às vezes nós ficamos com coisas guardadas, e aquelas coisas guardadas às vezes estão faltando na casa de alguém. Aquelas coisas que estão sobrando na nossa casa estão faltando na casa de alguém. Não se sinta dono de nada, irmão, porque nós não somos dono de nada. É um sopro e a nossa vida vai. O que vale a nossa vida? O que é a nossa vida? O Steve Jobs, um cara extremamente extraordinário, um cara que vai ser contada a história dele daqui 1000 anos, um cara que mudou a humanidade, mudou o ritmo de todas as coisas, um cara fenomenal, um cara, sabe, uma mente espetacular, um cara que construiu um novo jeito de ser. Steve Jobs morreu muito novo. Um cara que tinha tanto recurso. Mas nós não somos donos de nada, irmãos. Nós não somos donos de nada. Como o Renato Russo disse naquela música, é preciso amar como se não houvesse amanhã. E na verdade não há. Às vezes nós ficamos guardando coisas para amanhã. É preciso amar. É preciso compartilhar. É preciso abraçar. É preciso dar para as pessoas. Oferecer para as pessoas. Nunca seja dono de alguma coisa. Partilhe com as pessoas. Sabe, irmãos, às vezes pode existir pessoas que não dão carona por causa de não sujar o seu carro. Irmãos, com todo respeito, que se dane o teu carro.
Às vezes nós não temos a sensibilidade de perceber que alguém está precisando de alguma coisa. Ser cristão, irmãos, é ter o mundo inteiro e não ser dono de nada. Não é para você guardar o segredo, o conhecimento. Não é para você ter as tuas coisas e guardar somente para você. Isso é pobreza da humanidade. Isso é miséria, isso é ser miserável. Tenha as mãos abertas para oferecer às pessoas. Compartilhe o que você tem com todas as pessoas que você puder. Eu estava vendo uma palestra esses tempos e um cara, que é um dos caras mais expoentes da vida profissional, ele estava dizendo que ele descobriu, ele não é cristão, mas ele descobriu que é dando que se recebe. Quanto mais você der na vida, mais você vai ter. Quanto mais mão fechada você for, mais difícil vai ser a construção da sua vida. De que vale, irmãos? Uns com tantos e outros com nada. Compartilhe, abençoe alguém, ajude alguém. As pessoas que abençoam e que ajudam são pessoas que prosperam e que crescem na vida. Eu vejo aqui na igreja as pessoas que abençoam a igreja com generosidade. São as pessoas mais felizes que eu conheço. Não tem crise para quem faz o bem. Porque quem faz o bem, somente faz o bem. Não vendeu, não trocou, não precisa de retorno, porque ofereceu. Quando eu vejo alguns irmãos aqui da comunidade empenhados em dar o seu tempo, da sua vida, seu recurso, seu dom, seu talento. Quando eu vejo o pessoal domingo chegando cedo aqui para ensaiar, o Ed ali na mesa de som chega cedo. O Ed está aqui o dia inteiro, de manhã, de tarde, sai daqui 11 horas da manhã, vem aqui à tarde, fica até 11 horas da noite. Pergunta o quanto que ele ganha da igreja. Não ganha, ele dá. Ele dá, pelo menos 10% do que ele ganha está aqui na casa de Deus. Isso é vida, irmãos. Seja dono de coisa alguma. Bonito é ter a mão aberta para abençoar o seu próximo. Mateus capítulo 5 diz assim: bem-aventurados são os humildes, aqueles que têm um coração humilde, porque deles é o reino dos céus. Terceiro voto: nunca se defenda. Nunca se defenda. Irmãos, se tem uma coisa que nós seres humanos somos hábeis, é para nos defender, é para justificar. A gente já chega justificando, né? Ah, não deu certo por causa disso, por causa... Não se defenda. Não se defenda. Um princípio que nós aprendemos com a palavra de Deus é: nunca se defenda. Vai ter alguém sim que vai falar mal de você. Se você for um camarada extremamente cristão, zeloso com as coisas de Deus, um cara que abençoa a gente, um cara extraordinário, usado nas mãos de Deus, se você for um instrumento nas mãos de Deus, as pessoas vão se levantar contra você e vão falar mesmo. Eu já me preocupei mais com isso. Hoje eu não estou nem lixando. Pode falar de mim aonde for, pode falar de mim o que quiser, e vai ter que falar mesmo. Tem que falar mesmo. Tem uma pregação que eu ouvi há muitos anos atrás. Eu morava em Joinville ainda, na época do pastor Alceu.
me chamou a atenção pelo susto que eu levei com o exemplo. Estava falando sobre caráter, sobre reputação, essas coisas. Não entendia muito bem naquela época, depois compreendi melhor. E reputação é aquilo que as pessoas pensam de nós, é a imagem que nós temos aí na cidade. E aí o pregador, ele diz o seguinte: imagina um cachorro da rua. E esse cachorro da rua vem e pega um pano e começa a morder e rasgar esse pano. Esse pano é a tua reputação. Às vezes, os cachorros vêm e começam a querer rasgar a tua reputação. Começam a querer falar de você. Não se preocupe, irmãos, com o que falam de vocês. Não se preocupe, falaram de Jesus também. Chamaram Jesus de beberrão. Chamaram Jesus de pecador. Chamaram Jesus de enganador. Chamaram Jesus de falso profeta. Chamaram Jesus de demônio. Mandaram crucificar Jesus porque acreditaram que ele era falso. Não se preocupe, irmãos. Não se preocupe. Vão falar de você sim. E vão falar muito. Vão falar muito. Mas não se defenda. Nunca abra sua boca para se defender. E eu vou dizer para você por quê. A história da família do povo de Deus começa com Abraão. E quando Deus, ele fala com Abraão a primeira vez, Deus diz assim: Abraão, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou cuidar de você. Eu vou te fazer prosperar. Abraão, eu abençoarei a tua vida. Abraão, eu vou abençoar todos que te abençoarem. E eu amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Os teus inimigos serão meus inimigos. Você não precisa se defender, porque você tem um advogado. E o teu advogado vai responder pela tua causa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o nosso advogado. Nós não precisamos nos defender, porque nós temos um advogado. Se um dia falarem de você, Ione, você não precisa se defender. Ione, você não vai falar nada? Falaram de você? Não. Não preciso. E como que vai ser? Ela vai responder assim: os meus amigos sempre estarão do meu lado. Os que não são meus amigos, é bom mesmo que vão embora. E a minha causa está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Ele velará por mim. Ele me defenderá. Ele abençoará a minha vida. Irmãos, nós não somos justos, mas nós somos justificados por Jesus. Nós não somos puros, mas nós somos purificados por Jesus. Nós não somos santos, mas nós somos santificados por Jesus. Ele é o nosso Senhor, e o seu sangue derramado em nosso favor nos purifica, nos limpa, nos lava, nos restaura. Eu não preciso me defender. Aliás, lá em Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo, no primeiro sermão dele para o seu povo, quando Jesus inaugura o reino, olha aqui para mim, a primeira palavra de Jesus é: as bem-aventuranças. E ele diz assim no final: bem-aventurados sois vós, quando fores injuriados, perseguidos, maltratados, esbofeteados, xingados, apedrejados. Quando as pessoas se levantarem contra você, quando as pessoas cuspirem na sua cara, quando as pessoas pisarem na sua cabeça, bem-aventurados sois, porque eles irão fazer isso. Eles irão fazer isso. Precisa se defender, meu irmão, minha irmã. Você tem um advogado, você tem o Senhor Jesus Cristo, que te defende e que cuida da tua vida todos os dias. E é a Ele que você deve a tua vida.
tenha esse voto. Não brinque com o pecado. De maneira alguma, não brinque com o pecado. Não seja dono de coisa alguma. Não seja dono, irmão, de coisa alguma. Se alguém perguntar, isso aqui é seu? Não. Isso aqui não é meu. Isso aqui está comigo. Está sobre a minha posse, mas não é meu. O que é nosso, nós vamos levar daqui. O que você vai levar daqui? Nada é nosso. Nunca se defenda. José não se defendeu. Você pode ver, leia a história de José do Egito. Ele nunca se defendeu. Ele nunca saiu em defesa própria, dizendo: eu quero minha justiça, eu quero me defender. Não, minha causa está nas mãos do Senhor. Daniel, quando foi para ser jogado na cova dos leões, ele não tinha culpa, mas ele não se defendeu. Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha, eles não se defenderam. Você não precisa se defender. Você tem um Deus que cuida de você. Quarto voto: nunca passe adiante algo que vá prejudicar alguém. Nunca passe adiante. Irmãos, às vezes a língua coça. A língua coça. Mas não passe adiante aquilo que vai prejudicar alguém. Não passe adiante, irmãos. Se é para prejudicar alguém, não venha me contar nada nunca. Se no teu coração está com vontade de prejudicar alguém, não venha me contar, irmão. Não conte para ninguém, não fale. Não saia por aí difamando, falando do teu próximo, destruindo a vida de uma pessoa. Se é algo que vai prejudicar, você não precisa fazer isso. Pelo contrário, use a tua boca para elogiar. Use a tua boca para falar o bem. Use a tua boca para abençoar. Use a tua boca para trazer, para construir, para fazer crescer. Mas jamais para difamar. Jamais, irmãos, para atrapalhar a vida de alguém. Seja lá no teu local de trabalho, seja aqui na comunidade, na tua casa. Não faça nada para destruir a vida das pessoas. Seja uma pessoa do bem. Seja uma pessoa que faz bem. Seja uma pessoa que constrói, que ajuda. No teu local de trabalho, não prejudica ninguém. É tão ruim ver irmãos prejudicando a vida de pessoas. Se eu não posso, irmãos, construir algo, cooperar com a tua vida, eu não vou também lhe fazer mal. Eu não vou também falar algo que vai te prejudicar. Isso não é nosso feitio. Nós cristãos não fazemos essas coisas. Não devemos fazer essas coisas. Não faça algo, irmão, que passe adiante o que vai prejudicar a vida de uma outra pessoa. Quinto voto: nunca aceite qualquer glória. Nunca aceite. Se tem uma coisa que a gente gosta também, é de que a glória venha para nós. Não aceita, irmão. Não aceita. Se coloque sempre no seu lugar. Esteja sempre na qualidade de aprendiz, dizendo: eu estou aprendendo. Não pense que você sabe, porque você não sabe. Não pense que você conhece, porque você não conhece. Uma das coisas que eu tenho aprendido com a minha vida é que quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe que não sabe. Mais a gente sabe que precisa de aprender. As pessoas mais sábias, olha aqui para mim, as pessoas mais sábias que eu conheço são alunos. São pessoas que se colocam à disposição para aprender, que querem ouvir, que se dispõem para aprender. Não queira a glória para você. Não queira o louvor para você. Não queira o elogio para você. Quando alguém vir trazer para você algum elogio, eleve, coloque esse elogio para quem de direito. E diga assim para a pessoa: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada é meu. Eu não tenho nada. Eu sou pobre, eu sou cego e eu estou nu. Se eu visto uma roupa é porque a graça de Deus me permitiu. Se eu tenho um carro na minha casa é porque a graça de Deus me permitiu. Se eu tenho um trabalho, uma empresa para ir é porque a graça de Deus me permitiu. Se eu tenho uma família, se eu tenho filhos é porque a graça de Deus me permitiu. Se eu tenho uma comunidade é porque a graça de Deus me permitiu. Não é meu. Não é meu. A Ele a glória, porque dele, é tudo dele, é tudo do Senhor. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sabe por que o Senhor está no mais alto do trono? Porque Ele foi no mais baixo dos abismos. E Ele foi naquele lugar para nos resgatar do pecado, para nos tirar do pecado. Porque dele, por causa dele, é por causa dele, irmão, não é por causa de nós. A gente se reúne aqui por causa dele. Você está respirando por causa dele. Você tem mais uma chance por causa dele. Por causa dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A nossa vida é para o Senhor. Eu não quero, irmãos, que meu filho conheça uma pessoa que se serviu do reino. Eu quero que meu filho conheça um pai que serviu o reino, não que se serviu do reino. Essa geração que se serve é uma geração que vai acabar. A igreja de Jesus vai diminuir. Vai diminuir. A igreja de Jesus vai diminuir. Porque a igreja de Jesus, ela é feita pelos servos e não pelos senhores. Por aqueles que servem. Nós precisamos servir, irmãos. Servir o Senhor. Para Ele são todas as coisas. Quando a gente entender que a gente está fazendo isso para Ele, aqui, a gente vai fazer com uma excelência, irmãos. Uma excelência. Quando a gente entender que isso aqui é para Ele, a gente vai cair aos pés dele aqui, clamando e orando e buscando a face dele, dizendo: Deus, 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 enche esse lugar com a tua glória, com a tua presença, com o teu amor. Quando a gente entender que a nossa vida é para Ele, a gente vai sair daqui lá para fora querendo trazer pessoas para cá, trazendo pessoas para cá, para ouvir a palavra do Senhor, para serem libertas, para serem curadas, para serem ministradas. Quando a gente entender que a nossa vida é para Ele, a gente vai cuidar melhor da nossa casa, da nossa família. A gente vai ter mais zelo pelo nosso trabalho. A gente vai fazer com excelência tudo. A gente vai tratar as pessoas com respeito. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu quero nessa noite te convidar para você entregar tudo para o Senhor. Eu estou fazendo esses votos. Primeiro, eu quero tratar minha vida e quero tratar seriamente com o pecado. Eu não quero viver uma vida que desagrada a Deus. Eu quero ficar longe do pecado e longe daquilo que me faz pecar.
e longe de pessoas que me fazem pecar. Eu quero tratar seriamente a minha vida contra o pecado. Pai e mãe que estão aqui, trate seriamente a vida dos seus filhos com respeito ao pecado. Às vezes a gente está vendo que os nossos filhos estão pecando e estamos fazendo vista grossa. Trate seriamente com o pecado na tua casa. Vamos tratar seriamente com o pecado. Eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero na minha vida acreditar que eu não tenho nada e que não vou levar nada daqui. E tudo que Deus colocar à minha mão é para abençoar os meus irmãos. Eu usufruo do que Deus me deu, mas não é só para mim. Eu vou abençoar a vida de pessoas. Eu vou honrar a vida de pessoas. Vou abençoar. Porque nada é meu. Eu não vou ficar mais me defendendo. Eu faço esse voto, eu não preciso sair por aí me defendendo. Ah, pastor, alguém falou mal de você. Tá bom. Eu tenho pena dele. Eu tenho pena dele. A Bíblia diz: ai daquele que se levanta contra um ungido do Senhor, contra um filho do Senhor. Ai daquele que faz tropeçar um pequenino do Senhor. Ai daquele que se levanta contra um servo de Deus, que vai de casa em casa falando do servo de Deus, de um filho de Deus. Eu tenho pena destes. Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, levar a minha vida com Deus e viver uma vida que agrada o Senhor. Não quero passar nada adiante daquilo que vai prejudicar alguém. Pode ter certeza, irmão, eu não vou passar nada para frente do que possa te prejudicar. Se eu souber de alguma coisa, se eu entender alguma coisa, eu vou conversar com você. Se alguém disser: oh, pastor, isso é mentira, é mentira, porque eu não perco tempo com isso, eu tenho coisa demais para fazer. Simone sabe, eu acordo cedo, passo o dia inteiro correndo para lá e para cá, chego de noite em casa, toda noite estou servindo a igreja, durante o dia, quando precisa, para um lugar para o outro eu vou. Não tenho tempo para falar da vida de ninguém, e eu sei que a maioria de vocês não tem tempo também. Irmãos, eu quero que toda a glória seja dada para Deus, para o Senhor. Nós não estamos aqui porque nós merecemos, mas por causa dEle, somente por causa dEle. E a Ele eu quero consagrar essa noite a nossa vida, em nome de Jesus.